Bom, e o Senado Federal deve votar hoje, como você viu, o projeto de lei que adia o Enem 2020 por causa da pandemia. O adiamento das provas marcadas para novembro tem gerado polêmica. O Ministério da Educação considera que é cedo para falar nisso em adiamento, mas alguns parlamentares, deputados e senadores, como a gente já viu, vinham insistindo para que o tema entrasse na pauta do Congresso. A gente tem um debate aqui. Para debater esse assunto, nós convidamos a deputada federal Tabata Amaral e o senador José Medeiros. Muito bem-vindos os dois. Muito obrigada por estarem aqui no Visão CNN nesta tarde para a gente conversar sobre esse assunto muito importante. Bom, gostaria de iniciar ouvindo dos senhores, dos dois, por que o Enem 2020 deveria ou não ser adiado? Quais são os prós e os contras? Quem sai prejudicado? Por favor, senador José Medeiros primeiro. Olá, boa tarde, deputada Tabata. Eu penso que o adiamento do Enem, ele vai trazer grandes prejuízos para os estudantes. Ele vai ter impacto no SISU, ele acaba quebrando o calendário de quem já estava esperando esse certame desde o ano passado e dos outros anos. Então, a meu ver, ele teria que ser mantido, porque você faz todo o planejamento e espera que ele aconteça. E depois, esse adiamento, e ele não faz muito sentido de ser, a meu ver, ele implica em várias direito da pessoa de estudar, que é constitucional. Agora, tem muita gente dizendo, olha, a questão da internet. Vamos lá, gente. A grande maioria, isso beira os 80% tem acesso à internet. E quando não existia internet, como é que a gente fazia vestibular? Como é que você estudava? Quer dizer, Manuel de Barros dizia, quem tem vontade caça jeito. Então, quem está se preparando para o Enem, ele está se preparando. Não vejo a falta de dizer da questão digital como justificativa. Então, sim, sou a favor de que mantenha o calendário do Enem. Deputada Tabata Amaral podia também responder já sobre essa questão digital, se também influencia ou não no Enem. Claro, boa tarde, Luciana, Cássio, senador. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que essa pandemia ela vem aprofundando em muito a desigualdade que a gente tem na educação. Então, manter o Enem na mesma data não é só uma questão de olhar para as desigualdades que já existiam, mas também para as desigualdades que estão sendo aprofundadas por causa do coronavírus. Nós temos estudantes mais pobres que não só não têm internet, aparelhos, computadores, etc., para poder estudar, dividem cômodos com muitos familiares, mas também aqueles estudantes que estão vendo a fome bater na porta. Tem muita gente que já está passando fome e que tem que ajudar seus responsáveis, tem que ir para o sinal, tem que se virar. Então, se a gente for olhar para esse Brasil que a gente tem, que é extremamente desigual, a gente vai ver que a crise está afetando as pessoas de forma diferente e que se a gente mantiver o Enem na mesma data, essa desigualdade vai ser ainda mais aprofundada e mais estudantes ficarão para trás. E vale dizer que eu e outras pessoas que trabalham pela educação, estamos confiantes que essa decisão será tomada, seja pelo Congresso, seja pelo STF, seja pelo próprio governo. Mas quanto antes ela vier, menor o custo para o nosso país. É uma logística enorme, muito trabalhosa, e é importante que a gente tenha tempo de se replanejar. Bom, deputada e senadora, agora a gente vai ouvir um pouquinho da palavra do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Inclusive, ele deu uma entrevista aqui à CNN em que ele afirmou que ainda é cedo para pensar no adiamento do Enem. A gente vai ouvir um trechinho, depois a gente vai repercutir com os senhores. Está cedo para a gente adiar. Vamos esperar mais 2 meses. Em agosto, se tiver piorado a pandemia, se não tiver passado, se tiver tido um dano muito grande, a gente avalia e aí posterga com calma. Assim, de afogadilho, na gritaria, vamos passar, vamos fazer, eu acho equivocado. Então, eu estou aberto ao diálogo. Em agosto, a gente pode retomar o assunto e a gente vê. Mas, nesse momento, eu considero precipitado, equivocado e, de certa forma, até desumano cancelar ou adiar ou paralisar o Enem. Bom, deputada e senador, gostaria de repercutir com os senhores essa fala do ministro da Educação, em que ele diz que é muito cedo para tomar uma decisão, que a partir de agosto, sim, eles podem decidir se adiam ou não o Enem. Gostaria então de começar agora com a deputada Tabata Amaral sobre essa fala do ministro da Educação.
Cássio, quando a gente olha para a logística que o INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, tem que trabalhar para poder fazer com que essa prova chegue de forma segura no Brasil inteiro, a gente sabe que esse planejamento, que essa execução já começou. Então, se a gente deixar para fazer o adiamento mais próximo à prova, a gente vai perder ainda mais dinheiro, mais esforço. Então, é muito importante que a gente se planeje. Eu acho que outro ponto que é importante trazer é que o que nós pedimos de forma alguma é o cancelamento. O Enem é muito importante, mas sim o seu adiamento. E eu não estou aqui com a resposta de é dezembro, é janeiro, porque para a gente chegar nessa data, primeiro, teremos que ouvir autoridades da saúde e, segundo, os secretários estaduais, que são responsáveis pelo ensino médio da educação pública, e também os reitores. Então, o meu pedido para o ministro da Educação, para o governo é: sentem com quem entende do assunto na área da saúde, sentem com quem executa a educação no ensino médio, no ensino superior, reitores, secretários de educação, e juntos cheguem um novo calendário para a educação. De novo, não estou preocupada com uma questão de data A, B, C ou D. O que eu quero saber é que as redes terão tempo suficiente para implementar um novo calendário escolar que não deixe ainda mais gente para trás. Senador José Medeiros, a sua fala sobre a repercussão aí do ministro da Educação, em que ainda é muito cedo para tomar uma decisão do adiamento do Enem. Olha, eu vejo e espero que essa decisão não precise ser tomada, não seja tomada, porque eu vejo assim, a realidade ela é o que ela é. As desigualdades, elas existem. Nós gostaríamos todos que não existisse, mas eu, por exemplo, venho de um lar extremamente de família em vulnerabilidade, famílias que morreram gente de fome, e o Brasil inteiro é assim. Infelizmente, nós temos esse desafio a ser enfrentado. E não é agora, no momento da pandemia, que eu acho que a gente vai poder resolver isso ou não. Eu penso que nós vamos, pelo contrário, atrapalhar sem ter muito sentido a vida das pessoas, porque já basta essa coisa que se tornou quase que um mantra, ficou uma vaca sagrada você falar que não pode ter uma outra ideia que não seja o isolamento social. Então, eu vejo que o Ministério tem que trabalhar com o calendário que já vinha tocando e termos a prova conforme estava planejado. Senador José Medeiros, eu vou pegar da sua fala, Luciana, novamente, vou pegar aqui da sua fala agora. As desigualdades, elas existem e a gente tem que saber lidar com essas desigualdades e trabalhar também a questão do desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU leva em consideração a educação também como um dos fatores. E quando considera a desigualdade no Brasil, o Brasil perde mais de 20 posições quando se considera unicamente a desigualdade entre as pessoas no Brasil. O senhor acha que realmente que o Enem não é uma motivação de correção dessas desigualdades? Não deve ser o motivo? Essa é uma discussão presente nos dias de hoje. A discussão não é se o Enem vai corrigir ou não a desigualdade. O que eu quis dizer é que como elas existem, e não vai ser a data do Enem 3 meses para frente ou para trás que vai aprofundar ou diminuir a desigualdade. A desigualdade nós temos que enfrentar e temos que enfrentar ela principalmente com a educação, é o que você falou, eu sou prova viva disso. Como eu disse, eu nasci no sertão do Caicó, 2 irmãos morreram de fome, enfim, sou de uma família muito pobre e sei o que é isso. Agora, a gente precisa enfrentar a situação e o que vamos fazer? Cancelamos o Enem, e daqui a 5, 6 meses esses estudantes vão estar mais preparados e a ponto de enfrentar aqueles alunos que tiveram uma possibilidade maior. Nós temos ferramentas que estão em estudo, já inclusive está em aprofundamento, que nesse programa Criança Feliz, que é você começar a investir na primeira infância, estimular as crianças para que os índices de aprendizagem melhorem. Existem estudos que mostram que se a criança não adquiriu estruturas lá no início, ela vai ter dificuldade. Enfim, as nossas desigualdades passam por carências na primeira infância, por falta de todo tipo de assistência. Então, eu vejo que o momento agora, essa discussão sobre a igualdade, ela
não é tão relevante para colocar como variável para adiarmos ou não o Enem. Eu queria agora ouvir da deputada federal Tabata Amaral também sobre essa situação da desigualdade, qual é a função do Enem nesse papel do Brasil, um país tão desigual. Essa discussão é válida ou não? Luciana, com muito respeito à trajetória do senador, eu gostaria de discordar do que ele falou, especialmente discordar do ministro da Educação quando disse que o Enem não foi feito para corrigir desigualdades. Obviamente, eu sonho com um dia em que a gente possa ter um vestibular que, de fato, olhe para toda a trajetória do estudante e não apenas para a sua nota em um único dia do ano, que a gente consiga avaliar quem correu mais e não só quem chegou mais longe. Mas, dito isso, o Enem, com o sistema de cotas, é um grande avanço e vem sim ajudando a combater a desigualdade e aumentando, ainda que lentamente, o acesso das pessoas mais pobres ao ensino superior. Venho da periferia, tive minha vida completamente transformada pela educação, sou estudante de escolas públicas e eu não consigo imaginar nenhuma política educacional que não seja desenhada para combater a desigualdade. Porque se não for por meio da educação, das escolas públicas, das avaliações, de tudo que existe na educação, se não for por meio desses instrumentos, nunca teremos um Brasil mais justo e mais desenvolvido com o qual a gente tanto sonha. E acho que vale só reforçar, não é apenas questão de corrigir desigualdades já existentes. A pandemia está aprofundando essas muitas desigualdades. Não é igual para estudantes mais ricos e para estudantes mais pobres. Então, a gente corre sim um risco de sair desse momento se o Enem for feito na mesma data, com algumas pessoas ainda mais deixadas para trás, ainda mais abandonadas lá atrás nessa corrida da vida. Então, o que a gente está defendendo é um adiamento do Enem, e aí não é capricho. Não sou eu que vou dizer se é dezembro, janeiro, fevereiro. É o ministro da Educação, junto com os secretários estaduais, junto com os reitores, que vai dizer: vamos precisar de mais 1, 2, 3 meses que sejam, para a gente garantir que, por meio de educação não presencial e por meio de reposição de aulas, a gente vai acudir aos que mais precisam. Parlamentares, agora é Kenzo daqui de Brasília. Eu queria fazer um questionamento para vocês em relação a um tema que os dois possam responder juntos, que é o acesso aos computadores, a informatização do sistema. Um levantamento feito pelo INEP mostra que quase metade, ou seja, 42% dos candidatos do exame não tem computador em casa. Se a gente for pegar outras regiões, como região norte, região nordeste, esse número sobe para 70% dos candidatos que não têm acesso ao computador, à internet. Na situação que nós estamos vivendo hoje, de uma pandemia, a gente sabe que muitas unidades da federação já estão ministrando aulas aí pelo computador ou até pelo sistema mesmo de televisão, mesmo de um canal aberto para a população que estuda na rede pública. Como é que fica a situação desses estudantes diante dessa situação que nós estamos enfrentando agora? Será que o adiamento, como a deputada defende, é realmente essa medida, deputada? Ou talvez o cancelamento pode ser? Porque, afinal de contas, a gente não está tendo aula direito para esses alunos. A gente tem 42% dos alunos que não têm acesso a computadores e não têm acesso à internet. A mesma pergunta, o mesmo questionamento fica para o senador. Eu começo com a deputada. A realidade que você trouxe é apenas um aspecto dessa desigualdade que é tão profunda. E a sua fala é muito importante nesse sentido. O que a gente está vendo agora não é um problema apenas referente ao Enem. Eu continuo achando que devemos adiá-lo e não cancelá-lo, porque o Enem, para muita gente, é a conclusão do ensino superior, que infelizmente ainda não é a realidade de todos os brasileiros, e também uma porta de acesso para o ensino superior. Então vamos mantê-lo, mas adiá-lo. Agora, quando a gente fala desse momento, eu queria aproveitar a sua fala para fazer 3 pedidos ao ministro da Educação, ao Ministério da Educação. Primeiro, que auxilie as redes na busca por soluções de educação não presencial. E eu falo educação não presencial e não educação à distância, porque a gente precisamos ser criativos nesse momento para pensar soluções que funcionem para todo mundo. Temos um bom exemplo na rede estadual do Amazonas, que já tem uma experiência de alguns anos com o Centro de Mídias de gravar aulas em Manaus, enviar por sinal de satélite e, com isso, auxiliar professores nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, a, de fato, educar os seus estudantes.
Temos um bom exemplo quando a gente olha para Londrina, que está conseguindo conectar professores e as famílias nesse processo. Então, a gente não pode só pensar naquela caixinha de educação à distância, videoaula, não. Vamos precisar do engajamento dos professores, de soluções que cheguem nas favelas, que cheguem nas comunidades mais distantes. E esse é meu primeiro pedido para o ministro. São quase 6 mil municípios. Muitos não têm condições de fazer parceria com rede de televisão, parcerias com empresas de dados. Então, ministro, por favor, converse com as redes, entenda qual é a solução que mais funciona, como que o senhor pode auxiliá-las, para que a gente já comece a resgatar esse abismo que está sendo criado pela pandemia. Meu segundo pedido, como eu falei sobre o Enem, converse com as redes para que a gente possa desenhar um novo calendário educacional. Esse calendário provavelmente não vai mais coincidir com o nosso calendário civil de janeiro a dezembro, mas é importante que essa conversa seja feita com as secretarias estaduais e com as universidades, institutos federais. E aí, meu terceiro pedido, depois que tivermos um ministério que de fato lidere esse esforço de educação não presencial, que é diferente do que está acontecendo hoje, que ajuda a pensar e desenhar um novo calendário, o ministro que é, sim, adia o Enem até que a gente tenha uma data segura dizendo, estudantes, essa política educacional também é feita para corrigir desigualdade, mais do que isso, para não aprofundar ainda mais as desigualdades do nosso país. Deputado José Medeiros, por favor. Olha, os dados sobre computadores, ele esconde também uma outra realidade. A grande verdade é que os desktops, eles estão sendo substituídos pelos celulares. E se o Ministério o INEP tivesse disponibilizado os números de alunos que têm acesso aos celulares, você veria que esse número vai subir para mais de 90%, com certeza. Então, quem não tem acesso ao meio digital tem acesso aos livros. Então, eu penso que não seria um impeditivo para que os alunos que querem fazer o Enem, que querem estudar, possam ter. Eu tenho uma dificuldade com essa história do Estado ter que, como se tivesse que pegar na mão, olha, se não for o Estado fazendo tudo isso aí, as pessoas não vão conseguir. Não é, as pessoas, elas se viram, elas dão jeito. Aliás, se dependesse do Estado, dessa coisa toda, pelos rincões do Brasil, Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, onde vive, Pará, Amazonas, as coisas não andariam. Então, eu vejo que a pessoa que está querendo fazer o Enem, ela nesse momento aqui, ela está queimando gasolina azul atrás. Aí tem quem quer e quem não quer. E tem quem quer e tem muita dificuldade, e com certeza as pessoas buscam superar essas dificuldades, porque o mundo que a deputada colocou, e com todo respeito, seria o ideal, não tenho dúvida disso, mas nós não temos o ideal, nós temos que ver o que é possível. Nesse prazo aí, se for precisar arrumar essas coisas todas que a deputada falou, nós vamos ter Enem daqui 4, 5 anos. Eu quero aqui falar com os dois, fazer já uma correção também, porque nós começamos chamando o deputado de senador, porque o deputado era senador, voltou a ser deputado, já essa correção falando aqui. Continuamos falando deputado. Desculpa, deputado, pode falar. Eu não acho ruim, não. Pode falar. Não é só para o nosso telespectador entender por que a gente está falando senador e deputado ao mesmo tempo. Então, feita essa correção para a gente falar senador e deputado, porque o deputado era senador e agora é deputado federal de novo, a gente vai continuar falando dessa fala, deputado. O senhor fala as pessoas se viram, as pessoas buscam. No sentido de correção de desigualdade, justamente nesse sentido, o Brasil continua mantendo uma manutenção de desigualdade regional também. O senhor, como bem disse, sabe que o Nordeste não consegue avançar em relação ao Sudeste e o Sul por conta dessas desigualdades. Então, eu pergunto, o senhor falou, é preciso investir na primeira infância. Fato, é preciso investir na primeira infância, mas o que faremos com essa geração? O que podemos fazer para melhorar a vida dessa geração que está fazendo o Enem agora? E para a deputada Tabata Amaral, eu pergunto, no caso de adiamento, deputada, como fazer para acertar os calendários? Deputado José Medeiros primeiro, por favor. Ok. Falando um pouco sobre a primeira infância, eu sou apaixonado por esse tema. Nós temos aqui
programas, temos uma bancada aqui no Congresso, que é a bancada, inclusive convido a deputada Tabata para participar. Nós trabalhamos justamente para que políticas públicas elas sejam colocadas justamente nessa fase. No Brasil está começando, mas o programa brasileiro, inclusive, foi, não digo copiado, mas a China ficou apaixonada por esse programa, está implantando, porque existem estudos muito claros, e não sou eu que estou dizendo, são estudos de universidades de ponta, como Harvard, como Oxford, como tantas outras, e estudos que foram feitos, estudos de duplo cego, em comunidades de alta vulnerabilidade, que mostram que que o cérebro tem janela de oportunidade ali do 0 aos 6 anos e que se você não criar essas condições, não adubar o canteiro, vamos dizer assim, não estimular as crianças e de forma que elas fiquem em lares com estresse crônico, essa coisa toda, o assunto é muito amplo, mas vou resumir aqui o máximo. Após os 7 anos, essas crianças vão ser desiguais, independente de quanto dinheiro você enfiar no sistema educacional. Então, por isso, a minha grande preocupação com o projeto de médio e longo prazo para a educação brasileira. Porque no momento que você tem estudantes que, independente da sua classe social, que eles estejam aptos a adquirir conhecimento, não é que ele vai se virar, mas ele busca, porque é próprio do ser humano, mas ele vai buscar e vai ter condições de receber. E um exemplo muito claro que eu vi na própria Universidade de Harvard, o professor dizendo o seguinte, que se você tem uma criança que foi estimulada, que teve uma primeira infância com toda a estrutura, quando chega no momento da largada ali pelos 6 anos, que é o momento que, vamos dizer assim, começa a coisa, você vai ter como se você tivesse uma Ferrari disputando com um Fusca, daquelas crianças que não tiveram oportunidade. Então, você disse o que fazer. Eu fiz essa mesma pergunta, eu fiquei extremamente preocupado com a resposta que me deram lá, justamente dizendo, olha, quem não teve o seu cérebro com o desenvolvimento que deveria ter, ele vai ter grande dificuldade. Essa desigualdade tende a permanecer em termos de aquisição de conhecimento. Então, por isso, a minha insistência é que o Brasil possa se investir na educação superior, na educação fundamental, mas que a gente possa injetar muitos recursos nesse início para que aí sim esses índices possam mudar. Quer dizer, se essas universidades, se esses países todos estão investindo, nós precisamos também ir por esse caminho. O senhor não está falando de desistir dessa geração não, né, deputado? Não, está dizendo, foi justamente isso que ele disse. Essa geração, ela vai conseguir, cada um vai ter adquirir o conhecimento que o seu veículo permitir. Então, eu estou dizendo que o nosso sistema, ele já alijou muita gente da competição. Ele próprio exclui muitos estudantes de participarem, de terem acesso a competir com estudantes que tiveram outro tipo de estrutura no início. É muito doído isso, mas é o que eu vi e estou aqui repassando o que os cientistas disseram, a necessidade de se investir no início, porque o cérebro ele tem uma janela de oportunidade e isso pode comprometer, sim, a pessoa. Agora, lógico que nós temos casos e casos, e nós temos tantas pessoas, eu, por exemplo, vim de família paupérrima e que tive uma família com estruturas, porque isso mesmo, lá eu vi as pessoas falando, e nesses cursos que a gente tem feito aqui pela frente parlamentar, tem dito, isso independe de posição social, isso depende das condições que esse bebê teve desde o útero, das condições que lhe foram dadas para ele vir ao mundo, né? Então, mas essa geração atual, ela passou por essas deficiências lá na primeira infância. Deputada Tabata Amaral. Luciana, eu vou pedir licença para comentar brevemente a fala do senador, porque ela me incomoda em alguns sentidos. Sou uma grande defensora da primeira infância, até uma pequena anedota, eu era estudante em Harvard na graduação, quando esses cursos começaram a ser feitos para parlamentares.
Então, para mim, é muito diferente que hoje eu esteja como parlamentar podendo discutir esse assunto. Sou uma grande defensora da primeira infância, grande defensora da educação básica, é por isso que precisamos aprovar a lei do Fundeb o quanto antes na Câmara e no Senado, mas me incomoda essa fala de que a gente vai deixar para trás uma geração inteira. Nunca na história do Brasil nós tivemos tantos jovens como hoje, e provavelmente nunca mais teremos tantos jovens. A gente está no pico demográfico, e esse momento é muito importante para o desenvolvimento e para a inclusão do nosso país. De novo, cresci na periferia, perdi amigos para o crime, para a violência, para as drogas, e me incomoda muito ver o quanto que o Estado, dia após dia, desiste desses jovens. Sabe, tira deles a capacidade de sonhar quando não os mata diretamente. Então, isso não me entra na cabeça. A gente sim tem que investir na primeira infância para que a gente não fique só corrigindo lá na frente. Mas não dá para um país que se diz democrático, que se diz inclusivo, deixar tanta gente para trás. Vamos ter que nos desdobrar sim para pensar em ensino médios que deem conta de recuperar tudo que já foi perdido no passado. Vamos ter que pensar um vestibular que dê conta de olhar menos para conhecimento acumulado e mais para competências. Afinal de contas, o mundo está mudando. E as empresas já estão buscando não pessoas que saibam a formulazinha de biologia, de matemática, etc., mas que sejam criativas, inovadoras, saibam trabalhar em grupo. Então, eu tenho esse incômodo muito grande quando a gente simplesmente desiste de alguém. Vai ser mais difícil e mais custoso a gente recuperar os jovens do que se tivéssemos investido na educação básica, com certeza. Mas é nosso papel como sociedade não deixar ninguém para trás. E aí, só respondendo a sua pergunta sobre o calendário, Luciana, primeira coisa, essa resposta ela vai sair de uma conversa que o ministro da Educação, espero que tome consciência e lidere, entre as redes estaduais e as universidades e institutos federais. As próprias universidades e institutos, muitas delas, não estão conseguindo fazer um tipo de modelo não presencial que dê conta, porque mesmo nesses lugares temos estudantes que não têm acesso à internet. Então, elas também vão precisar de um novo calendário. Na hora que a gente coloca na mesma videoconferência, nesse momento em que o isolamento social ainda é a melhor resposta que a gente pode dar. Reitores e secretários de educação, eu tenho certeza, porque conheço alguns deles, que eles vão ter o maior empenho em encontrar um novo calendário. Talvez a gente leve mais do que um ano para poder ajustar e o calendário escolar coincidir com o calendário civil, mas eu tenho certeza que todos eles vão estar comprometidos para encontrar a melhor solução para o Brasil. E eu já ouvi tanto de reitores quanto de secretários estaduais que a adiação do Enem é importante para os dois grupos. Perfeito. A gente está debatendo aqui o adiamento ou não do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 com a deputada federal Tabata Amaral e o deputado José Medeiros. Gostaria de agradecer muito a participação e também a visão de cada um sobre esse tema. Começando então o agradecimento. Obrigado, deputada. Obrigada pela oportunidade. Bom trabalho para vocês e para a gente nesse momento tão difícil. Deputado, obrigado também pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço o espaço e só colocando um adendo aqui, que uma criança, ela tem um período para ela poder aprender, por exemplo, a enxergar. Se a criança nascer, você deixar num quarto escuro, depois de 6 meses ela vai ser cego para o resto da vida. É nesse sentido que eu quis dizer que, às vezes, a gente está comprometendo o futuro das nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigada pela contribuição aos parlamentares.